Olá, turma! Hoje nós vamos aprender a jogar xadrez. Para quem não sabe jogar xadrez, vocês podem assistir esse vídeo para aprender. Então, nossa primeira peça é a torre. Ela pode ir para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, quantas casas ela quiser. A torre só não pode pular a peça. Então, por exemplo, se a torre está na posição D3, perceba que a gente fala a letra, depois número. A torre vai precisar de 3 jogadas para chegar na casa D5. Ela vai daqui para F3, depois para F5 e depois para D5. Para a torre capturar, ela chega em uma peça e tira ela do tabuleiro. Vamos aprender a próxima peça. Essa aqui é o bispo. O bispo, ele pode ir nas diagonais do tabuleiro. Ele também pode ir em quantas casas ele quiser. Uma coisa que o bispo não pode fazer é pular a peça. Então, por exemplo, se o bispo quer chegar na casa F7 da casa B3, ele vai precisar de 3 jogadas para chegar lá. Assim, ele vai ter que ir para C2, depois para G6 e depois para F7. Para o bispo capturar, ele chega em uma peça e tira o tabuleiro. Vamos aprender a próxima peça. Essa aqui é a dama. A dama, ela tem os poderes de torre e bispo. Isso significa que ela pode ir para cima, para baixo como uma torre, para esquerda e para direita como uma torre, diagonal como um bispo. O poder dela é muito grande, mas uma coisa que a dama não pode fazer é pular a peça. Mas a dama pode capturar por chegando em uma peça e tirando ela do tabuleiro. Agora eu vou te ensinar a quarta peça. Essa aqui é o rei. O rei, ele pode ir uma casa em qualquer direção. Isso significa que ele pode ir para aqui, 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 ou até nesses quadrados. Mas ele só pode ir uma casa. E uma coisa que a torre não pode, quer dizer, uma coisa que o rei não pode fazer é pular a peça. Por exemplo, isso não pode. Mas o rei, ele não pode ir para uma casa que está sob ataque. Por exemplo, isso não pode por causa da torre. Mas se a torre estivesse aqui na posição A2, ela poderia ir aqui para A1 ou para E2 para colocar o rei em perigo. Isso é porque você não pode colocar seu próprio rei em perigo. Agora vamos aprender o peão. O peão, ele pode ir uma casa para frente. Mas, se for a primeira vez que você está mexendo ele pode ir 2 casas. Lembre-se, ele só pode ir 2 casas se for o primeiro turno. Vamos aprender a próxima peça. Peraí, não vamos aprender a próxima peça até a gente aprender como o peão captura. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o bispo na posição F3 e a torre na posição D3, o peão, ele captura um quadrado na diagonal. Vamos aprender a próxima peça agora. Essa aqui é o cavalo. O cavalo pode ir 1, 2 casas, parar e fazer, quer dizer, e virar para ou a esquerda ou a direita. Então, por exemplo, o cavalo, ele pode ir para aqui, ou para aqui, ou para aqui,
ou para aqui, ou para aqui, ou para aqui, ou para aqui, ou para aqui. Um poder especial do cavalo é que ele é a única peça que pode pular outras. Então, por exemplo, se eu colocar um peão aqui na posição D4, o cavalo pode fazer 1, 2, vira. E ele completamente ignora o peão. Aí se o peão avançar uma casa, o cavalo pode fazer 1, 2, vira para capturá-lo. Agora, vamos aprender novas palavrinhas. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui essa torre na posição H4 e levar ela para C4, todo mundo assistindo esse vídeo vai ver que a torre está atacando o rei. Quando o rei está em perigo, nós chamamos isso de cheque. Agora, cheque e mate acontece quando o rei está em perigo e ele não tem saída. As 3 formas de sair do perigo são bloquear o ataque, correr e capturar a peça que está te atacando. Então, por exemplo, isso aqui é checkmate. Por quê? Porque o rei, ele tá em cheque, mas ele não tem saída. Então, por exemplo, ele não pode aqui nem aqui por causa das damas. Também não pode vir aqui nem aqui por causa das damas. E ele não pode ir aqui por causa da torre. Entenderam? Isso foi só a minha tosse. Já já ela passa. Agora tem mais 4 coisas que eu quero que você aprenda. É assim, ó. Stalemate acontece quando o jogador para jogar não tem nenhuma jogada para fazer. Então, por exemplo, o rei aqui não está em xeque, mas ele não tem saída. E nós não temos nenhuma outra peça para mexer, então o jogo termina em stalemate. Entenderam? Agora tem mais 2 regras, quer dizer, 3 regras pra gente aprender. É assim, ó. Quando nada estiver entre o seu rei e a sua torre, e for a primeira vez que você tá mexendo seu rei e a sua torre, você pode fazer assim, ó. O rei anda 2 casas, que normalmente não é permitido, para e a torre pula o rei. Torres geralmente não pulam peças, mas esse é um movimento especial onde você mexe 2 peças. Lembre-se, se você já mexeu seu rei em um jogo, você não pode mais fazer o rock, que é isso que eu acabei de fazer com as brancas, por resto do jogo, mesmo se você voltar para a posição inicial. Então, por exemplo, se as pretas mexerem no rei, elas não podem mais fazer rock por resto do jogo, mesmo se elas voltarem para a posição inicial. Se você mexer sua torre, você não pode fazer o rock com essa torre, mas você poderia fazer o rock com a outra torre, se você não tinha mexido ela antes. Lembrem disso. Se o seu rei está em xeque, você não é permitido de fazer rock. Se você quiser fazer o rock e o seu rei passar uma casa que está sob ataque, você também não pode fazer o rock. E você não pode fazer o rock se o seu rei cair em uma casa sob ataque. Quer dizer, chegar em uma casa sob ataque. Aí, mas isso é sempre o caso. Você nunca pode colocar o seu próprio rei em perigo. Vamos aprender a próxima regra.
Então o peão pode chegar aqui. Aí quando o peão chega na última casa, ele pode ser promovido para um cavalo, um bispo, uma torre ou uma dama. Eu sei, gente, que quando você for promover um peão, 99% da hora você vai querer uma dama. Fato, se você já tem uma dama, você pode ter uma segunda dama, uma terceira dama, uma quarta dama. Muitas pessoas não sabem disso, mas eu tô aqui pra te contar. Essa é a regra. E tem mais uma regra que eu quero que você aprenda. É assim, ó. Quando o peão do adversário avança 2 casas e fica do lado do seu, você pode fazer assim. Preste muita atenção. O seu peão pode ir aqui e tirar o peão do adversário do tabuleiro. Essa regra parece que eu estou trapaceando, mas eu tô aqui pra te contar. Essa é uma regra do xadrez. A gente chama isso de en passant. Aquela outra regra de promover peão, a gente chama isso de promoção. Vamos falar onde as peças se mexem. Lembre-se, as peças, vocês começam assim, ó. Os peões brancos na fileira 2, os peões pretos na fileira 7, as torres nas bordas, os cavalos próximos às torres, os bispos próximos aos cavalos, aí dama na esquerda e rei à direita. Agora vocês sabem como todas as peças se mexem, como organizar o tabuleiro, xadrez, cheque, checkmate, stalemate, roque, promoção, en passant, viu? Você é um jogador de xadrez e você não sabia disso. Tchau!